seus erros, das suas falhas, e de que precisa melhorar, e de que precisa nascer de novo. Oh Deus, fala conosco, que a tua palavra toque a nossa alma, que a tua palavra venha impactar o nosso espírito, Senhor. Ó Deus, toca naqueles que estão também nos acompanhando pela internet, Pai, que a tua palavra, ela venha nos chocar, nos impactar de uma tal maneira que o homem velho, a mulher velha que entrou por essas portas hoje, morra nesta noite, e que nessa noite essa igreja funcione como uma grande maternidade, aonde acontecerá um novo nascimento, Pai. Oh, labaço, becai, levalabaço, veia, lanabaço e calade, chega, labanaço, levalabaço e calade. Aleluia. Pai conosco eterno, que a pessoa essa noite não deixe de sentir a poderosa presença do teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Assente-se, por favor. Por favor, vamos mais uma vez ao texto sagrado. Segundo livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 4. Em muitas Bíblias haverá um subtítulo que diz assim: o dia do Senhor. Amém? O dia do Senhor. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo de número 4. Diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Porém, eles deliberadamente esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ponto. Amém? Por favor, olhe para cá. Quando eu não conhecia a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, quando eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu ouvia muito falar sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que os ímpios mais conhecem. Por quê? Porque existem até muitos filmes sobre o Apocalipse e na verdade não tem nada a ver com o Apocalipse. Mas apesar disso, os ímpios sabem que a palavra Apocalipse, lá no grego apocalipto, tem a ver com revelação ou destruição. Para nós, na verdade, Apocalipse significa revelação, mas para o ímpio, Apocalipse significa o fim do mundo.
E a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias surgiriam pessoas que elas seriam zombadeiras, pessoas que iriam zombar. Mas zombar de quê? Zombar da promessa que Jesus fez, zombar da promessa de Deus, zombar da nossa fé. Talvez muitos de nós achemos que a zombaria ela começou agora, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que desde a época de Pedro, porque Pedro escreve essa carta pela segunda vez, se ele escreveu a segunda, é porque ele escreveu a sua primeira epístola. Ele escreve por quê? Porque a igreja está passando por um período de instabilidade. Por que a igreja está passando por um período de instabilidade? Qual igreja, pastor, que o senhor está falando? Eu estou falando da igreja primitiva, aquela que começou, aquela que iniciou. Quando você ouvir a palavra primitiva, não é uma placa denominacional, são os primeiros cristãos, são os primeiros irmãos. A igreja primitiva ela está passando por uma instabilidade. Que tipo de estabilidade é essa? É uma estabilidade tanto teológica, herética, quanto secular. Teológica, herética, por quê? Porque mesmo na época da igreja primitiva, de Pedro, Paulo, João e todos os demais discípulos pós-ressurreição de Cristo, a igreja ela já sofria muito assédio das seitas. Haviam as mais variadas seitas que estavam tentando roubar a esperança da igreja, confundir a igreja, no intuito, na verdade, de fazer a igreja primitiva retroceder da sua fé e da sua esperança da volta de Jesus. Havia uma seita dos gnosticistas, que eles criam e diziam, empregavam que Jesus na verdade não era um homem de carne, mas que era um espírito. É daí, dessa teologia herética, que sai também a teologia de Allan Kardec, que era espírita. Existe a seita dos fariseus, dos saduceus, que não criam na ressurreição. Existe a seita dos proselitistas, que diziam que você tinha que reconhecer o Messias, tinha que receber Jesus, mas que também deveria se circuncidar e guardar toda a lei. Relativo a essa seita, Paulo vai combatê-los todo na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas. Mas quando nós chegamos aqui, nós encontramos Pedro, ele tanto nos trazendo uma informação de algo que estava acontecendo lá naqueles dias, quanto sendo usado pelo Espírito Santo de Deus de maneira profética para nos dizer algo que aconteceria nos dias de hoje. Por quê? Porque para o ímpio com quem nós trabalhamos muitas vezes, para o nosso vizinho ímpio, para o nosso amigo da escola ímpio, da faculdade ímpio, nós estamos perdendo tempo na terça, na quinta, no domingo, no sábado, ou seja, qual for o outro dia da semana. Para o ímpio, para a pessoa que está perdida, nós estamos perdendo tempo. Para uma grande parte da mídia, da massa midiática hoje, nós somos loucos, somos pessoas perturbadas, somos pessoas desequilibradas, pessoas desinformadas que não têm conhecimento, pessoas que não evoluíram, simplesmente porque nós cremos na esperança da volta de Jesus. Quem está entendendo até aqui? Amém. E surgem as mais variadas chacotas e zombarias. Quer dizer que você é evangélico? Quer dizer que você é crente? Então você está esperando Jesus voltar? Sabe uma coisa? Eu acho que esse Jesus não vai voltar nunca. Eu acho que Jesus não vai voltar. Muitos deles
se utilizam de um linguajar de zombaria, de desrespeito, para tentar gerar em nós um sentimento de idiotice, para nos fazer sentir idiotas. Será que eu vou precisar pedir a força de sanção agora para tirar esse negócio? Certo. Quem está presente, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem está compreendendo a palavra, diga aleluia. Aleluia. E de tanta zombaria, muitas vezes, de tanta zombaria, o que termina acontecendo é que nós, às vezes, damos ouvidos ao que o diabo fala, e surge lá no fundo, aquela leve sensação enganosa de que realmente a gente está perdendo tempo e deixando de viver a vida como eles dizem. Eu não leio o pensamento não, mas a pastora deve estar pensando assim. Já falei que o pastor jogar esse microfone fora, tem que comprar outro. Aleluia. É verdade, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Assim como Ele tem provido. Muitas vezes nós somos zombados e vem aquele leve pensamento de engano, de que na verdade a gente está perdendo tempo. Para o jovem, o diabo diz: você é jovem, você deveria estar no fuar, você deveria estar nas festas, você deveria estar aproveitando, curtindo a sua vida, você deveria estar aproveitando a sua vida. Para o jovem, através dos zombadores, o diabo diz que ele está perdendo tempo. Para os mais velhos, o inimigo chega e diz: o que é que valeu a pena? O que é que está adiantando você continuar nesse caminho, nessa caminhada? Ou seja, para cada nível ou faixa etária ou tempo das nossas vidas, o zombador maior de todos sempre vai ter um argumento. Mas a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8:38 em diante. Abra aí em Romanos 8:38. Volta um pouquinho mais. Romanos 8:38. Só quem encontrou, diga graças a Deus. Agora é a minha vez de procurar porque eu não encontrei. Mas agora está aqui, Romanos 8:38. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui chama-se convicção de salvação. Convicção de salvação. Existem pessoas que, por causa da zombaria, por causa da rejeição, termina abrindo mão de Cristo, termina abrindo mão da promessa, termina abrindo mão da esperança. Sim, porque entregar a vida a Jesus Cristo exige não apenas renúncia, mas também sacrifícios. Qual a diferença entre a renúncia e o sacrifício? Renunciar é você abandonar, é você afastar-se, é deixar. Renunciar, sacrificar, é abrir mão. Sacrificar é desfazer-se. Quando a gente está lá no mundão, a gente tem supostamente muitos amigos, né? Tem os amigos da farda, os amigos da bebedeira, aquele amigo, aquela amiga que está lá na porta da casa da gente constantemente, tentando fazer a gente sorrir, alegre, tentando contar uma coisa engraçada. Tem aquele amigo que vive pedindo dinheiro emprestado, lá no mundão. Sabe, existem vários tipos de pessoas ao nosso redor quando a gente está longe de Cristo, longe de Deus. E muitas dessas pessoas constantemente elas vivem lutando para tentar demonstrar para nós o amor delas por nós, o respeito delas por nós. Só que a palavra de Deus vai dizer: o que vai poder nos separar do amor de Deus? É uma interrogação que ele faz. O versículo todo aqui é uma interrogação. O que pode te separar do amor de Deus? O que será que pode ser usado para separar você do amor de Deus? Como Pedro disse no início, haveriam muitas pessoas zombando. Talvez a desesperança possa ser um motivo que o inimigo está usando para tentar esfriar você na fé ou separar você do amor de Deus. A desesperança. Como que a desesperança ela pode ser trabalhada? De várias formas. O inimigo pode fazer com que a gente olhe para a vida do ímpio e veja ele pintando e bordando, bebendo, fumando, farreando, prostituindo, adulterando, trabalhando, tendo saúde, ganhando dinheiro, aparentemente bem, e a gente olha e diz: olha, parece que está tudo bem. Eu acho que eu estou sendo realmente quadrado demais. Eu acho que eu realmente estou sendo espiritual demais. Quem sabe eu realmente possa ter um tempinho e poder aproveitar as coisas que o mundo ainda oferece. Porque afinal de contas, Jesus disse que iria voltar e até agora não voltou. São esses pensamentos que são sugeridos na nossa mente. E quando eu digo na nossa mente, não é só na mente de quem está aqui, não. É de todas as pessoas que querem servir a Deus sinceramente, por toda a face do globo terrestre. Essas pessoas são tentadas a abandonar, virar as costas para Deus, através dos sofismas do diabo. O que é um sofisma, pastor? Uma mentira tão bem elaborada, tão bem feita, que você jura que aquilo dali é uma verdade. Então o que vai nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus será a zombaria?
Será os amigos que você vai perder? Será as amizades que você vai perder? Porque foi dito, existe para servir a Deus, para aguardar a promessa, a gente precisa viver dessas duas maneiras: renunciando e sacrificando. Renunciando e sacrificando. Renúncia é dizer não. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para trabalhar no meu relacionamento com Deus. Eu não quero isso para trabalhar na minha vida com Deus. Acredite você ou não, mas eu sou uma escolhida. Eu sou um escolhido. Eu fui selado. Eu fui lavado, redimido. E o meu Deus fez uma promessa. E a promessa é que Ele vai voltar. E mesmo que o mundo esteja cheio de imoralidade e corrupção, eu ainda guardo a promessa daquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. Aplauda a palavra de Deus. Renunciar, sacrificar. Muitas vezes a gente confessa Jesus como Salvador. Eu mesmo nunca fui uma pessoa de muitos amigos desde que eu nasci, desde 84. Eu estou nesse mundo e eu nunca tive assim uma pessoa para dizer assim: esse cara aqui é o meu amigo. Nunca, humanamente falando. Mas existem pessoas que têm vínculos humanos muito estreitos com outras pessoas, com grupos de pessoas. E muitas vezes a zombaria da nossa fé quer nos levar a nos sentirmos patéticos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós acreditamos. O sentimento que o mundo e o diabo, através do ímpio zombador, quer fazer com que você sinta, com que eu sinta, é que é patético a nossa fé, é que é patética a nossa esperança, é que não vale a pena. Da mesma maneira que disseram na época de Pedro, muitos continuam dizendo nos dias de hoje, tanto aqueles que estão do lado de fora, quanto aqueles que estão do lado de dentro. Os que estão do lado de fora declaram que não acreditam mais na volta de Jesus através daquilo que eles falam zombando da nossa fé. Mas existem muitos que estão do lado de dentro da igreja que não falam, que não acreditam mais na volta de Jesus, mas eles agem e continuam vivendo como se Jesus não fosse voltar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. E o problema não é apenas os que estão do lado de fora zombando porque são ímpios. O problema é muitas vezes nós que estamos do lado de dentro e começamos a viver como se Jesus não fosse mais voltar. Princípios da fé. Princípios da fé genuína e verdadeira. Um dos fundamentos e maiores princípios da fé é a esperança da volta da pessoa do Senhor Jesus. Ele nos deu vários e vários sinais de que um dia Ele retornaria coletivamente. Ele retornaria para buscar a sua igreja. E quando a Bíblia diz igreja, lembrando a todos que aqui estão e a todos que nos ouvem, essa palavra é lá do grego, significa igreja, na verdade é eclésia, significa pluralidade, não individualidade, é pluralidade. Significa que a igreja ela está espalhada pelo mundo inteiro. A igreja de Deus na terra, ela é composta por judeus, ela é composta por cristãos. No meio do cristianismo existem as mais variadas instituições denominacionais que vão se dividir por suas formas de teologia. Porém, em meio a toda essa divisão denominacional, Deus vai recolher de cada instituição
aqueles que estão servindo Ele com sinceridade, com fé e com verdade. Aleluia. Não fique achando que Deus vai voltar, que Jesus voltará para levar a paz e vida, que Jesus voltará para levar a universal, que Jesus voltará para levar a mundial, que Jesus voltará para levar a Deus é Amor, a Batista, a Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja. Não, Ele não levará placas denominacionais, Ele levará as almas, as vidas que estão vivendo sinceramente dentro dessas instituições para Ele. Aleluia. Quem entende, diga graças a Deus. Graças a Deus. Pedro diz: sabe que nos últimos dias, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Um dos lugares onde os cristãos, os servos de Deus, as pessoas, os filhos de Deus, os fiéis ao Senhor, são mais confrontados é dentro das faculdades, porque dentro da faculdade há um alto índice de intelectualismo. São sociólogos, antropólogos, são filósofos, e o nível de intelectualismo é muito alto, e aí por conta desse nível de intelectualismo, a soberba impera muitas vezes nesses lugares. E aquele que é servo de Deus e que é serva de Deus, que é filho de Deus, que é filha de Deus, sofre muita chacota e zombaria nestes lugares. E muitas vezes também não tem nem como contra-argumentar essas pessoas. Por quê? Porque quando a gente vai pregar sobre a volta de Jesus no mercado do Parque Piauí, dentro de uma faculdade, na rua, numa praça, as pessoas passam gritando, porque o temor das pessoas hoje, dos ímpios, já nem existe mais. Jesus disse que o amor esfriaria, e nós temos visto isso. Não precisa nem sair de casa, a gente tem visto isso na tela da TV, a gente tem visto isso na tela do celular. Quantas notícias horrendas, terríveis, tristes, que comprovam e mostram que o que Jesus profetizou de fato está se cumprindo. E muitos argumentam dizendo: Jesus vai voltar? Sim, Jesus vai voltar porque está acontecendo guerras e rumores de guerra. O intelectual diz: desde que o mundo é mundo, acontece guerra. E quando o intelectual diz uma coisa dessa, o que um servo de Deus pode dizer? O que uma pessoa de Deus pode dizer? É por isso que o culto serve para isso. A palavra serve para isso. Preste bem atenção. Você que está acompanhando pela internet, você que está aqui, se você frequenta a igreja, se você congrega, se você vem, ou se você vai a uma igreja aonde você pula, você corre, você baba, você roda, você cai, você rasteja e chega em casa, não lembra de nada da palavra de Deus, então você está sendo engordado para ser abatido. Por quê? Porque o maior propósito de vir à igreja é recebermos de Deus a sua palavra, porque ela é lâmpada, ela é luz, ela é orientação, ela vai nos guiar relativo às decisões que nós precisamos tomar na nossa vida durante todo o decorrer da semana. Por que a gente está aqui no domingo? Porque a gente sabe que vai enfrentar guerras e batalhas na segunda, na terça, na quarta. E no domingo Deus já está nos dando a vitória lá na frente. De antemão, porque Ele mesmo diz: a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Antes ela cumprirá e fará tudo aquilo que me apraz. Amém? Mas se você vai ou vem e você não está aprendendo nada, não tem como você
de fato, contra-argumentar com um ímpio zombador. Alguém pode dizer: desde que o mundo é mundo existe guerra, e dizem que Jesus vai voltar. Era isso que estavam dizendo na época de Pedro. Era isso que estavam dizendo para Pedro e para a igreja primitiva. Olha, e não fazia muito tempo que Jesus havia morrido, e eles já estavam zombando da promessa da volta de Jesus. Só que a palavra de Deus vai nos mostrar que a promessa do fim, ela não foi feita na nova aliança, ela foi feita desde a antiga aliança. Abra a palavra de Deus em Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Aonde fica, pastor? Na antiga aliança. Isaías aí é um dos maiores livros da Bíblia. Livro do profeta Isaías, 46, versículos de número 9 em diante. Isaías 46, versículo 9 em diante. O que diz? Lembrem-se das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora eu quero que você dê bem atenção ao próximo verso. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. Amém? Amém. Olha para cá, por favor, preste atenção. A palavra de Deus vai dizer isso. O ímpio muitas vezes pode zombar da nossa fé, e claro, lembre-se sempre disso. Toda vez que um ímpio, uma pessoa que não tem a Deus, uma pessoa que odeia a Deus, uma pessoa que detesta a sua fé, e pare de ser ingênuo, pare de ser ingênua, pare com isso. Por quê? Porque nós já aprendemos. Existem pessoas que, por mais que nós queiramos nos aproximar delas, pregar o evangelho para elas, essas pessoas decidiram em seus corações que estão perdidas. Elas não querem Deus, elas não querem Deus, e não cabe a você ficar forçando a barra, ficar forçando isso. Então haverão pessoas que zombarão, dizendo: mais faz tempo que Jesus disse que ia voltar e não voltou, e até agora você está esperando. A palavra de Deus está dizendo que não está sendo anunciado desde a nova aliança, está sendo anunciada a volta de Jesus, está sendo anunciado o fim das coisas desde o começo. Ou será que eu estou lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Está escrito assim aí na sua Bíblia? Sim ou não? Sim. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Isaías capítulo de número 46, versículo de número 9. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Você sabe por que Deus está dizendo para eles lembrarem das coisas passadas? Porque lá no passado, Deus havia criado a terra perfeita. O homem pecou, entramos na geração de Noé. Aí começou a algazarra, a zombaria, sabe? Começou. O mundo da época de Noé estava semelhante ao mundo de hoje. É tanto que Jesus vai fazer um paralelo na nova aliança. Ele vai dizer que os dias da vida do Filho do Homem
será como os dias de Noé, serão como os dias de Noé. É um paralelo. Por quê? Porque na época de Noé havia uma depravação terrível. As pessoas faziam o que dava na cabeça delas. Elas cumpriam a vontade do seu próprio coração. Aquilo que elas sentiam vontade de fazer, faziam. Não queriam saber da lei de Deus. Elas não queriam saber da palavra de Deus. Não queriam saber de santidade, nada disso. As pessoas estavam cheias de ira, de violência, de inveja, de imoralidade, de maldade. O seu ego estava totalmente inflado. A palavra de Deus vai dizer no livro de Gênesis que Deus viu a maldade no coração do homem, que o pensamento da humanidade era sempre e constantemente em fazer o mal. A minha afirmativa é: o mundo de hoje está pior do que na época de Noé. O mundo de hoje está pior do que na época de Noé. Não existia uma Madonna na época de Noé para levar nações, multidões a blasfemar ou cometer coisas abomináveis contra Deus. Vou dando só um exemplo. Não haviam todos esses movimentos LGBTs e homossexuais que ficam tentando criminalizar a opinião daquelas pessoas que acreditam na palavra de Deus. Eu lembro de uma pessoa que ela tinha um colega de trabalho que ele era homossexual e ele perguntou para ela: se eu morrer, você acha que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Ela procurou todas as palavras menos ofensivas para dizer para ele que ele não ia para o céu, se ele continuasse na prática que ele estava. Uma pessoa muito gentil nas palavras. A forma mais delicada que ela encontrou, ainda assim, ele foi até a direção da empresa dizer que ela estava com homofobia e a moça perdeu o emprego. Ou seja, os valores estão sendo invertidos totalmente. Querem colocar que o certo é errado, errado é certo, e fazer com que aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro venham se corromper, venham desacreditar da promessa da volta de Jesus. Ainda que zoomem, ainda que venham fazer chacota, a palavra de Deus vai dizer que o dia do Senhor é um dia certo. É um dia certo. Porque desde o começo ele vem anunciando o fim. Desde o começo ele vem anunciando o fim. Se nós não tivéssemos um compromisso com o Evangelho, eu estaria aqui hoje como um vendedor ou um corretor de imobiliária, entregando casas e apartamentos, dizendo: recebe, recebe agora. Jesus voltando, o mundo na bagaceira, a igreja se corrompendo dia após dia, e eu poderia estar aqui dizendo: recebe. Recebe a chave do seu apartamento, recebe a chave da sua casa, recebe que eu sou profeta, recebe agora que eu sou profeta de Deus, recebe porque o Senhor vai te dar uma casa nova e tu vai para o inferno com ela, se tu não se arrepender. Carro, moto, preste atenção. Casamento é uma coisa maravilhosa, você sabia? Uma coisa muito boa. Casamento é uma coisa muito.
Você ter uma pessoa ao seu lado. E mais casamento é só para essa terra. É só para essa terra. Só existe um relacionamento que é eterno. É com Jesus Cristo. O único relacionamento eterno é com Jesus. E nós precisamos tratar e rever o nosso relacionamento com Jesus. Verdade. É preciso se livrar do espírito da religiosidade. Do espírito da religiosidade. Uma das perguntas mais difíceis que me fazem é essa daqui. Você é crente? Aí na marca eu digo, eu não sou. Ou eu pensei que você fosse, você é tão diferente. Não, mas eu não sou. Eu já fui. Quando eu era crente, eu era caloteiro, sem vergonha, mentiroso. Quando eu era evangélico, eu fazia as mesmas coisas. Eu descobri que o inferno é um lugar que tem muitos crentes também, muitos evangélicos, católicos e espíritas. Só existe um tipo de pessoa que não está no inferno. São aqueles que se tornaram filhos de Deus. João capítulo 1, versículo de número 11. Não precisa abrir, vou só citar. Ele veio para os que eram seus, os seus não lhe receberam, mas todos quanto lhe receberam, lhes deu o poder de serem feitos crentes, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, muçulmanos, judeus. É isso? Filho de Deus. O inferno é um lugar de gente religiosa, mas o céu é o lugar dos filhos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Pedro diz que existe um grupo de zombadores, de pessoas ali. E Pedro ele vai citar quase que o profeta Isaías 46. Porque Isaías 46, 9, Isaías diz assim: lembre-se das épocas passadas. O que foi que aconteceu com o mundo antigo? O que foi que aconteceu? Noé começou a construir a arca. Por que as pessoas não acreditaram em Noé? Alguém sabe me dizer? Você pode me dizer por quê? Estudou ou porque simplesmente ouviu alguém falar? Eu vou dizer porque eu estudei. Resposta de papagaio é só quando você ouve. Resposta de quem estuda é quando você tem convicção. Antes do dilúvio, havia ao redor do globo terrestre uma camada aquosa chamada canópio. O canópio fazia com que a qualidade de vida na terra ela fosse muito maior e melhor do que nos dias de hoje. Quando você vê lá e fulano viveu 600 anos, meu Deus, 600 anos, e ciclano viveu 700 anos, 900, meu Deus, por que o homem viveu tanto desse jeito? Por causa do canópio. Ele proporcionava uma condição de vida com maior qualidade. A pele das pessoas eram muito melhores, cabelo, tudo. As pessoas envelheciam mais lentamente, por isso viviam muito tempo. O canópio foi o que foi rompido para que a terra sofresse o dilúvio. E o que é o canópio, pastor? Eu vou explicar de uma maneira bem simplória, bem simples para você.
Quando uma criança está dentro da barriga da mãe, ela está lá em meio ao estômago, ela está lá em meio ao fígado, ela está lá em meio ao feijão, arroz, a panelada que a mãe come, é isso? Hã? É assim? Primeiro, essa criança está envolta em uma bolsa líquida chamada pela ciência de bolsa amniótica. É um líquido, é bem fininho essa bolsa. A ciência vai chamar de placenta, que tem o líquido amniótico dentro. Essa bolsa, essa placenta, esse líquido, ele envolve essa criança e ele mantém essa criança protegida. O canópio era como se fosse essa placenta ao redor do planeta Terra. Uma capa de água. Onde que nós vamos encontrar isso, pastor? Lá no livro de Gênesis. Não vou pedir para você abrir lá, porque vai demorar muito. Estou só dando uma pinceladazinha para poder você compreender a palavra. A palavra de Deus vai dizer que Deus fez separação das águas de cima e das águas de baixo. Você diz, meu Deus, água de cima? Só tinha água embaixo. Água de cima? Sim, canópio. Com o rompimento do canópio, todo o mundo antigo, ele sofreu o dilúvio. Por que o povo não quis acreditar em Noé? Porque não chovia. Não havia chuva sobre a terra. Não havia necessidade de haver chuva sobre a terra por causa do canópio. Essa bolsa aquosa que cobria todo o planeta Terra e proporcionava uma qualidade de vida maravilhosa para o ser humano, para os animais. Não chovia. Então, Noé diz: Deus falou que o mundo será inundado. O povo começou a zombar dele. Vai descer muita água. E o povo pensava: como assim? Descer água? Só tem água aqui embaixo. O que vai descer água? Para mim, para você hoje, isso aqui é batata. Porque nós já aprendemos isso. Mas imagine, por exemplo, você daqui a 100 anos, se uma pessoa de 100 anos no futuro voltasse agora e dissesse e falasse para você sobre tecnologias do futuro, você acreditaria? Talvez você não acreditasse. Se alguém voltasse lá no futuro e dissesse assim, Henrique, o que é isso aí? Isso aqui é um carro. Eu estou chamando uma 99 para passear com a minha namorada. O que, rapaz? Que coisa mais retrógrada. Passear de carro, isso aqui. Bom, gente. E como é que é lá no futuro? Henrique, no futuro nós temos o teletransporte. A gente vai para qualquer lugar do mundo se teletransportando. Você ouviria. Mas é difícil compreender como que isso acontece. A desmaterialização de todo o corpo humano para ser transportada para um outro local. Então, quando você olha para o passado, você não pode zombar deles. Por quê? Porque eles não sabiam o que era chuva. Entenda aqui. Mesmo quando nós não entendemos o que Deus está falando, ao invés da gente questionar, a gente precisa se submeter. Quem está entendendo o dia, graças a Deus? Noé começou a pregar, uma pregação nova. Vai descer água do céu, Deus vai inundar a terra. Começou a ser zombado. Talvez você não entenda muitas vezes o que Deus está falando, o que o pastor, o pregador está falando. Mas saiba que quando Deus fala, Deus não brinca. As coisas que Ele fala, Ele cumpre. Custe o que custar, vai acontecer aquilo que Deus prometeu. Arrisca ao pé da linha.
Assim será nos dias que antecedem a volta do Filho do Homem. E o que acontece? A zombaria. Tem uns que não se afastam de Jesus por causa da zombaria, mas tem uns que largam Jesus por causa de picuinha, besteira, sabe? Olha só, a pessoa estava no mundo, sabe? No inferno, a pessoa estava na bagaceira, estava nas drogas, a pessoa estava humilhada por Satanás, jogada na sarjeta, comendo o pão que o diabo amassou e os cachorros lambendo a boca da pessoa, no lixo. Aí Jesus salvou ela, limpou ela, a pessoa vem para a igreja, de vida nova, alma lavada pelo sangue de Jesus. Aí de repente começa, vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Por quê? Não, porque o fulano não me deu a paz do Senhor. Não me deu a paz. Eu vou sair da igreja porque não me deu um abraço. Vou sair da igreja porque não me deu a oportunidade de orar, a oportunidade de pregar, a oportunidade de cantar. Miserável, tu estava no inferno, Satanás. O diabo estava lá te matando. Porque quem abandona Jesus não são discípulos, são Satanás. O diabo foi quem abandonou a Deus. E a pessoa começa a se perder com besteira, com picuinha, com besteira, com religiosidade. Ela estava na miséria, ia morrer, não dormia, vivia enfiada no remédio, vivia angustiada, aflita, sentia o diabo todo tempo nas costas dela, sentia arrepio, calafrio, falta de paz, insônia. A pessoa entrega a vida para Jesus. Aí o diabo começa a usar uma estratégia. Porque o diabo ele faz assim: quando ele não desmotiva a pessoa da esperança de andar com Jesus e de aguardar Jesus através das drogas, das coisas ruins, ele desmotiva através da religiosidade. Olha, conviver na igreja de Cristo é uma arte. Você nunca parou, meu Deus do céu, isso aqui é algo que está na cara. O que é a arca de Noé? O que é a arca? A arca de Noé é nada mais nada menos do que uma prefiguração da igreja. Cada animal simboliza a personalidade de cada pessoa que vem à igreja. Lembre-se que dentro da arca tinha serpente, tinha escorpião, tinha cobra, tinha bicho de toda espécie. Só que Deus escolheu ovelhas. Mesmo que hajam serpentes, escorpiões, jacaré, tigre ou todo tipo de bicho, Jesus é pastor de ovelhas. Glória a Deus. Ovelhas. Amém? Amém. Ovelhas. Então, muitos zombam, dizendo: onde está a esperança da sua volta? Isaías vai dizer: olha para os dias passados. Agora eu digo para você nessa noite, e eu tenho convicção que essa é uma palavra de Deus para a igreja, que aqui está, e para as pessoas, aonde essa palavra for. Eu tenho convicção de que Deus está falando conosco através dessa palavra. Por quê? Porque Jesus nos fez uma promessa, e nós somos mais privilegiados do que os profetas do passado. Porque no passado os profetas nem souberam, de fato, a maior parte deles, com exceção de Isaías, que de fato teve o privilégio de ver Jesus. Com exceção de Isaías, os outros profetas não souberam do Cristo vivo na terra. Nós temos esse privilégio. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Por isso, ao invés de se deixar levar pela religiosidade e pelo emocionalismo, tem pessoas que
que elas procuram igrejas. Olha, as pessoas perdidas. Eu vou procurar uma igreja preta, vou procurar uma igreja descolada, moderna. Aí passa um tempo naquele lugar. Vou procurar uma igreja de profecia, de mover, de poder. Aí passa um tempo. E nunca se firma, nunca cria raízes. Você sabe do que foi que os discípulos não abriram mão? A palavra de Deus vai dizer que eram mais de 5.000 pessoas andando com Jesus. Uma igreja com 5.000 pessoas é muita gente, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. É muita gente. 5.000 pessoas é muita gente. É a população de uma cidade. Será que Timon tem 5.000 pessoas? Timon? Tem? Tem? 100.000. Olha, é mesmo, Castelina? 100.000. Regenerado é Angical, é? Angical tem 6.000 pessoas. A população de uma cidade era a igreja de Jesus ali. 5.000 pessoas. Só 11 não, só 11 de 5.000 estavam andando com ele pelo motivo certo. Porque quando ele pregou, quem não beberá do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Chamada para compromisso, chamada para aliança, chamada para sacrifício, chamada para renúncia. Aí o povo, João capítulo 6, 52 em diante, duro é este discurso, no versículo 66, João 6, 66. Duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? Quantos não vêm e diz assim: meu Deus, como essa pregação é dura, como essas palavras são duras, eu não quero ouvir isso. E as pessoas vão se enganando. É melhor ter 12 fiéis do que ter 5.000 que estão andando com Jesus por interesse. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Foi com esses 11, melhor ter 11 fiéis que estão andando com Jesus pelo motivo certo, do que 5.000 que estão andando pelo motivo errado. E foram esses 11 que valeram por muito mais do que os 5.000, porque com 11 o Evangelho se espalhou por todo o globo terrestre. Você está entendendo a qualidade da obra de Jesus? A qualidade de pessoas que Jesus de fato quer que estejam servindo a Ele? O tipo de pessoas que Jesus quer que nós nos tornemos, como pessoas que tenham convicção. Eu não sou Maria, vai com as obras, não. Jesus disse: Pedro, tu quer ir também, Pedro? Vai, Pedro. Tiago, vai, Tiago. Porque o rebelde, irmão, presta atenção, o rebelde. Você quer identificar uma pessoa rebelde? Quer identificar uma pessoa rebelde? É isso aqui, ó. Uma pessoa rebelde, ela nunca sai de um lugar sozinha. Ela sempre quer levar outros com ela. Por quê? Basta você lembrar do diabo. Eu lembro, pastor, que quando nós começamos a CCDP, lá na 19 de outubro, a nossa igreja começou naquele prédio que hoje está ali, aquela igreja Madureira. Nós começamos ali. Eu peguei todos os meus direitos, FGTS, seguro-desemprego, e eu disse: agora eu vou restituir a Deus. Vou restituir Deus. Como? Eu passei um tempão sendo ladrão. Eu era obreiro e não dizimava, fui diácono e não dizimava. Passei um tempão sendo ladrão.
roubando a Deus. Não que eu ficava na igreja roubando o dízimo das pessoas, não. Eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade no mercado do Parque Piauí, carregando cesta na cabeça. Quando não, eu estava na Ceasa. Foi por isso que eu não cresci. Eu estava até contando essa história. Por isso que eu não cresci. Eu não ter chegado no mínimo até uns 62. Por quê? Porque eu estava 5 da manhã descarregando caminhão na Ceasa. Quando eu não estava na Ceasa, eu estava aqui no Parque Piauí, no mercado. Eu sempre trabalhei. Só que quando eu comecei a ganhar muito dinheiro como frentista, Deus abriu as portas para mim. Eu era crente, nessa época eu era crente. Rapaz, crente é bicho que negocia com Deus. Até dízimo parcelado eu já quis devolver. Senhor, será que o Senhor recebe meu dízimo 3 vezes? Eu era crente. O que aconteceu? Eu comecei a roubar a Deus. E fui roubando a Deus. Até que eu fui parar num buraco, num ejido chamado Taboca do Pau Ferrado. Lá na Taboca do Pau Ferrado, eu quase ia me enfermar. Fui morar numa invasão. Eu que nunca fui de invadir casa, de terreno de ninguém. Mas eu não invadi. Você sabe que toda invasão começa com quem? Com o mala, né? É eles que vão lá invadir e depois vendem os terrenos. Aí na minha cabeça, só me engano, eu não estou invadindo, eu estou comprando. Olha o engano, eu era crente. Aí, comprei lá o terreno e trabalhei de frentista, não fui dizimista. Trabalhei de vigilante, não fui dizimista. Tive tantos outros trabalhos, eu não fui dizimista. Eu fui pagar tudo que eu devia na Taboca do Pau Ferrado. Começar a pagar. Lá eu tive que levantar uma casa do chão, tirando barro, porque eu não tinha dinheiro para comprar telha, nem tijolo, nem nada. Fui tirar pau no meio do mar, cortar unha de gato, aqueles pau que levanta aquelas casas de taipa. Lá eu levantei a casa. Com o direito que eu recebi, ao invés de eu ser fiel a ajudar a obra de Deus, eu comprei o Peugeot 206 vermelho. Veio uma chuva de madrugada e quando foi de manhã, eu só ouvi foi a conversa atrás da casa em Regbar. Eu pensei que a minha casa tinha virado um ponto turístico e eu ia ficar rico. Mas quando eu fui ver, o Peugeot estava debaixo da água. Que a água da chuva inundou até a antena. Eu tenho fotos para comprovar isso. Tem até reportagem na TV Meio Norte mostrando o meu Peugeot. Meti a cara e tirei na mesma hora. Quando foi aqui na 19 de outubro, eu disse: Senhor, agora eu vou restituir tudo que eu estou devendo ao Senhor. Tudo que eu estou devendo. Dízimo, oferta, peguei tudo. FGTS, eu desemprego, deixei tudo como dízimo e oferta. Tudo. E começamos a igreja ali. Pintamos, paguei 1 ano de aluguel em prol de restituir a obra de Deus para almas. Qual era a minha recompensa? Era poder ter a alegria de ver pessoas sendo salvas. Aí uma pessoa chegou para mim, para a pastora, com 1 semana. Eu estou falando de rebeldia, características de um rebelde. A pessoa, eu e a pastora pintando, quebrando coisa, lixando, nós ajeitamos aquele ponto todinho. O pessoal da Madureira chegou achando na metade do caminho andar. Aí uma pessoa chegou e disse: pastor, cadê o povo dessa igreja aqui? Você é o pastor? Eu digo: sim. E aqui é a sua esposa? Que é a minha esposa, pastor? Cadê o povo da sua igreja que você fica trabalhando na sua mulher aqui até 1h da manhã, na época da pandemia, tudo fechado, todo mundo trancado de casa, e eu e a pastora na rua, abrindo a igreja e evangelizando também o Parque Piauí. Aí a gente lá fazendo as coisas, a mulher disse: cadê o povo dessa igreja? Aí eu disse: o povo da nossa igreja estão por aí bebendo, fumando, se prostituindo, estão tudo perdido. Aí a mulher disse: misericórdia, de que igreja é essa? Aí eu disse assim: minha senhora, o povo da nossa igreja
não é rachado de outra igreja. Nós não tiramos ninguém do seu lugar. As pessoas que Jesus tem para nos dar, elas estão por aqui. Os filhos que o Senhor escolheu estão por aqui. Nós estamos preparando o aprisco para que as ovelhas do Senhor venham estar aqui, porque nós vamos atrás. Prova final: levanta a mão. A pessoa aqui que nós fomos na sua igreja te chamar e te tirar lá de dentro. Levanta a mão. Por quê? Porque o rebelde, ele nunca sai de um lugar sozinho. Ele sempre quer levar outros com ele. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então muitas vezes o inimigo vai usar um rebelde. Para quê? Para tentar tirar você da presença do Senhor. Para tentar tirar você do local que Deus colocou você para ser transformado. Ou muitas vezes o inimigo vai te enganar com as religiões. Quando teve eu passei nas religiões enganaram. Eu lembro que eu estive numa denominação que eu chegava e entrava e ninguém nem sabia que eu existia, irmãos. No dia que alguém me chamou a atenção naquela igreja, foi porque eu cheguei de calção na igreja. Aí o cara disse: tu já está desviado. Meu Deus. Até que Deus me tirou dali, me fez passar por escolas, e Ele me entregou uma mensagem: meu filho, eu não quero crentes, nem evangélicos. Meu filho morreu para fazer filhos. Filhos é o que está no coração de Deus. Deus deseja filho. Filho não abre mão de estar com o Pai. Aleluia, é verdade. A palavra de Deus vai dizer, por último, a palavra de Deus, por último não, irmão, tem algumas coisas que o Senhor vai nos falar aqui, amém? Se Jesus voltar agora, não sobe em nome de Jesus. Amém? Quem tem essa convicção, essa fé, não deixa o diabo botar dúvida aí não. Se Jesus voltar agora, você sobe. Porque você não está no bar, você não está na farra, você não está no prostíbulo. Você está renunciando, você está sacrificando. E Deus honra quem renuncia e sacrifica. Aleluia. Veja, a palavra do Senhor vai dizer em Isaías 64. Olha aí, Isaías 64:4. Diz assim, Isaías 64:4. Mais à frente um pouquinho. Falei para você que Isaías era um dos maiores livros da Bíblia. Isaías 64:4. Abre aí, por favor. Porque Isaías tem exatamente 66 capítulos. Exatamente o número de livros que a própria Bíblia toda ela vai ter. (64:4). Quem encontrou, diga graças a Deus. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, nem o olho viu outro Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam. Ou seja, quem está esperando Jesus voltar, diga graças a Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, Deus, já imaginou, irmão? Um Deus que trabalha por você. Você trabalha para o seu patrão, você trabalha para a sua empresa. Veja como Deus ele não se coloca como um soberbo, como um arrogante, como um prepotente, como um coronel, como um mandante, como um capataz. Veja como que Deus se coloca. A Bíblia vai
Deus quer. Pastor, eu tenho tanta vontade ainda, mesmo eu sei que o mundo está terrível, difícil, sei que Jesus está voltando, mas eu tenho tanta vontade de me formar, eu tenho tanta vontade, pastor, de adquirir um transporte melhor para mim ir para a igreja com a minha família, para me levar aulas para a igreja. Pastor, eu tenho tanta vontade de colocar o meu próprio empreendimento, porque eu quero levar os meus funcionários a adorar a Deus, sabe? Eu quero evangelizar as pessoas. Sim, irmão, porque quem tem dinheiro manda. Sabia disso? Sabia disso? O povo pode não ouvir um sábio pobre, mas ouve um tolo rico. Sabia? Tanta gente sábia que tem tanta experiência e conhecimento, mas não tem dinheiro. Por isso, muitas vezes não consegue ter voz, mas tem tanta gente tola na internet com dinheiro e o povo ouvindo. Então Deus quer te colocar aqui também. O Senhor Deus quer sim, antes que Jesus volte, é propósito de Deus fazer com que o povo dele venha disseminar a palavra aqui nessa terra. A empresa é só uma forma de Deus colocar almas nas tuas mãos. Não é apenas dinheiro, é almas, são vidas. São vidas. É Deus quem faz as pessoas virem até você. São as vidas. São vidas que Ele está enviando. Então Deus, Ele tem prazer que os filhos dele também consigam se destacar aqui. Porque se você se destacar, o Evangelho destacar-se-á. Quem entende, diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque nunca se ouviu falar desde a antiguidade de um Deus que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Meu Deus está trabalhando em favor da tua família. O Senhor está trabalhando, não pense que Deus está parado, não. Não caia no emocionalismo. Oh Deus, o Senhor não me ouve. Deus, o que é que está acontecendo? Oh Deus, eu oro. Deus, eu falo contigo. E o Senhor, cara, para com essa besteira. Para com isso. Deus ouve. Deus ouve. Qualquer conversa nossa, Deus ouve. A prova disso é que teve coisas que você nem chegou a falar, você só pensou e Deus proveu. Sim ou não? Deus proveu. Eu lembro que uma vez a pastorinha estava dizendo assim: ô pastor, eu queria tanto tomar um leitezinho agora. Aí chega a Marta com um pacote de leite. E nós não tinha leite. A Marta chegou com um pacote de leite. E assim, outras vezes, outras coisas que já aconteceram. Porque Ele é provedor, Ele é abençoador daqueles que nele esperam. E mesmo que o diabo queira fazer com que você venha se sentir uma patética, um patético, a nossa esperança, a cada dia que passa, ela se torna muito mais iminente, mais próxima. Jesus está voltando, Ele tem dado provas disso. Mas enquanto Jesus volta, o nome dele será glorificado na tua vida familiar, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida profissional. O nome de Deus será glorificado. Porque eu vou perguntar: qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo? Como é que tu faz? Você vai dizer: eu continuo crendo que Jesus é fiel, Ele é provedor, Ele é Senhor e Ele voltará com a palavra dele. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Caminhando para o final, as promessas de Deus, elas nunca, jamais vão te falhar. Hebreus 6,13. Abra a palavra de Deus em Hebreus 6,13. Capítulo 6, versículo 13. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Capítulo de número 6, versículo de número 13. Onde fica Hebreus, pastor? Eu vou dar uma dica para você. Fica na Bíblia. Eu vou dar outra dica. Fica perto do livro do Apocalipse. Quem encontrou, diga graças a Deus.
Você vai lá para Apocalipse e começa a voltar devagarzinho. E você vai encontrar Hebreus. Porque se você for para o Salmo, se for até Hebreus, vai demorar demais. Então manda você lá para o fim do mundo, até que você volte. Hebreus 6,13. Só quem encontrou de eu sou de Deus. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Amém? Abrindo aqui, não tem ninguém na terra e nem no mundo espiritual que consiga prender Deus. Ninguém. Só existe uma coisa que consegue prender Deus, que consegue deixar Deus aprisionado. Deus está preso pela palavra que sai da boca dele. Deus, ele se prende à sua palavra. Então, se Deus prometeu algo para a sua vida, pode ter certeza que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Eu tenho certeza disso. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que ele não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por quem? Ele jurou por si mesmo. Então Deus jurou por si mesmo. Existem muitas promessas para se cumprir na tua vida ainda. E Deus não vai tirar você daqui sem que antes Ele cumpra as promessas que Ele tem para cumprir na tua vida. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Mas não esmoreça, não desanime, não coloque a carroça à frente dos bois, né? Como diz. Porque a gente pode ser tentado a se precipitar. A precipitação pode nos levar à frustração. A precipitação pode nos levar à frustração. Então não se precipite. Não se precipite. Não se precipite na vida profissional. Não se precipite na vida sentimental. Não se precipite na sua família. Não se precipite ministerialmente. Vá vivendo tudo de acordo com o tempo de Deus e no momento de Deus. Não ceda às pressões. Continue confiando em Deus. Eu lembro que recentemente aquela Sara Shiva fez um vídeo por conta de uma polêmica, que seja um grande pregador da palavra, em nome de Jesus. Ela fez um vídeo por conta da polêmica da Heloísa Rosa e do marido dela. Supostamente, eu não sei, não posso afirmar nada, eu não sei como é que está acontecendo isso, mas possivelmente o homem seja um pedófilo. Infelizmente, irmãos, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Olha, é algo importante. Depois de Jesus, a decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida é a pessoa que nós vamos colocar ao nosso lado, dentro da nossa casa, para cuidar da nossa vida. Meu Deus, eu estou dormindo ao lado dessa mulher. Se essa mulher não for de Deus, vai acorda com a garganta cortada. Se eu não for de Deus, essa mulher acorda também com a garganta cortada. A Sara Shiva, ela estava dizendo: olha, quando essa pessoa conheceu esse rapaz, eles vieram à minha casa juntamente com outro casal. Eu tinha dito para esse casal, eu tinha dito para ela, para essa moça, né, que ela era moça, uma moça, eu tinha dito para ela que era para ela ir devagar, para ela analisar. E o casal estava dizendo que eu era careta, que eu era quadrada, que eu estava solteirona, que não tinha mais esperança para mim, e que a moça tinha que aproveitar. Essa moça, na época, ela queria dizer, ela era Heloísa Rosa. E ela disse: vai devagar, você não conhece bem o rapaz, não conhece resultado. Está acontecendo esse escândalo que hoje está se vendo. Então, não se precipite. Não se precipite. Porque hoje você pode estar chorando porque está sozinho ou sozinho.
Amanhã você pode estar chorando porque quer ficar sozinho ou sozinho. Por isso que eu digo: louvado seja Deus por não ter atendido muitas das minhas orações tolas. Então não se precipite. Foque nisso. Jesus está voltando. A minha maior esperança é essa. Eu continuo trabalhando, estudando, projetando, planejando, mas na minha esperança de que Jesus está voltando. E se Jesus voltar e os meus olhos não puderem em vida visualizarem aqui, eu irei me encontrar com o Senhor nos céus. É assim que nós temos que pensar e confiar. Amém? A última palavra para a tua vida nessa noite, com relação a todas as áreas da tua vida, principalmente da esperança da glória. Não dê ouvido aos zombadores, aqueles que querem desmotivar você da sua fé. Não ande com pessoas, não esteja com pessoas que vão te motivar a se tornar carnal. Ande com pessoas que tenham Deus na vida delas. Ande com pessoas que tenham fé. Ande com pessoas que tenham esperança. Ande com pessoas que estejam aguardando Jesus voltar. Ande com pessoas que estejam vivendo e buscando viver em santidade. Amém? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em Jó 42:2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, Senhor, podem ser frustrados. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé. Feche os seus olhos neste momento. E eu quero convidar você a colocar o seu coração unicamente, exclusivamente em Deus. Não importa a condição que você está agora, como você está, o que você fez há minutos ou horas antes de entrar neste lugar, mas uma palavra foi liberada no começo deste culto. A palavra que foi liberada é que a pessoa mais carnal que tenha entrado aqui nessa noite sairá transformada pelo poder de Deus. Uma palavra foi liberada e algo vai começar a acontecer dentro de você. Algo que não foi feito pelos homens, algo que não foi feito pela religião, algo que foi feito por essa palavra. Essa palavra, e eu vejo a palavra entrando, cortando como quem corta a carne. Eu vejo a palavra afiadamente adentrando a alma, o ser, o cérebro de pessoas aqui. Eu vejo o Senhor, eu vejo o Senhor colocando a mão dele dentro da alma de pessoas hoje, agora. Eu vejo o Senhor colocando a mão dele e arrancando coisas velhas, coisas sujas, imundas. Vejo o Senhor arrancando o mal do centro. Vejo o Senhor limpando. Vejo o Senhor santificando essa igreja. Vejo o Senhor trocando as vestes, tirando as vestes que andaram por aí.
as vestes que foram sujas com o pecado, as vestes que foram contaminadas. Veja o Senhor tirando as vestes que foram rasgadas pelos amantes. Veja o Senhor limpando a sua noiva, preparando. Oh, Yashevelei. De que os homens nos últimos dias estão tendo, de que tudo vai bem, de que tudo está em paz. Mal sabem eles que o mundo espiritual está preparado e os anjos apostos, a seiva, o campo já está branco, o noivo está nas nuvens, os mensageiros têm gritado e têm clamado, o noivo está chegando, à meia-noite a porta se fechará. Eu conheço as tuas obras. E o que tem padecido por causa do meu nome. Diz a palavra do Senhor. Persevera. Porque eu sou o Alfa e o Ômega, o que estive morto e estou vivo. Os meus, as minhas, eu já tenho escolhido. É tempo de aguardar e se santificar. É tempo de aguardar e se santificar. Não se deixe ser levada. Não se deixe ser levado pela falsa sensação de que tudo vai bem, porque iminente destruição virá para aqueles que zombam da promessa. Aleluia. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, e diga assim: Senhor, me ajude a não retroceder mais. Me ajude a não ser hipócrita, a não me tornar uma pessoa religiosa. Senhor, eu quero nascer de novo. Senhor, que a esperança da glória, que é Jesus, permaneça no meu coração. Pai, eu faço um compromisso contigo de te glorificar através da minha vida, no meu trabalho, na minha casa, na minha família,
em meio à minha parentela, por onde eu for, mas eu tenho convicção que o Senhor cumprirá todas as tuas promessas na minha vida. E enquanto o Senhor volta, eu quero resplandecer a luz do Evangelho, da tua palavra, a luz do Espírito Santo em minha vida, para iluminar a todos que estão ao meu redor. Senhor, nesse tempo de corrupção, de depravação, de imoralidade, Senhor, me limpa, me lava, me mantém puro, santificado, como noiva, separado para o Senhor. Entra com providência, entra com salvação. Senhor, quebra essas correntes do mal que tem aprisionado. Meu Deus, vai quebrando essas correntes, os grilhões do inimigo que tem aprisionado esse esposo. Meu Deus, essa esposa que tem orado pelo seu esposo, esse esposo que tem orado pela sua esposa. Pai, quebra essas correntes do maligno que tem aprisionado. Meu Deus, dá fim, dá cabo a esse sofrimento, a essa prisão. Meu Deus, liberta, vai libertando, que haja paz nessa família, que haja amor, comunhão entre esse casal. Meu Deus, que os filhos amem os pais, que os pais amem os filhos, que o teu nome seja glorificado dentro dessa casa. Jesus, que essa mulher possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, que esse homem possa declarar: a minha família é de Jesus. Pai bendito, que essa jovem, que esse jovem possa viver para ti, que essa jovem possa
que esse jovem possa dizer: eu esperei em Deus. Pai, entre com a cura do câncer, entre com a cura da diabetes, entre com a cura, Senhor, entre com a cura da depressão, entre com a cura, Senhor.